Muito bem, essa aqui então é a nossa aplicação de controle de estoque. Na verdade aqui então eu tenho externamente uma janela, que é a janela do sistema de ERP. E dentro dessa janela eu tenho o sistema, o módulo de controle de estoque, que é esse módulo aqui, né, com estas abas. Tá ok? Então agora eu vou mostrar, o meu foco vai ser mostrar a estrutura do projeto cliente e a estrutura então também dessa janela externa. Posteriormente a gente vai iniciar a análise de cada uma das abas que compõem o módulo de controle de estoque. Tá ok? Muito bem. Nós temos aqui então essa estrutura de pastas, né? Nós temos o projeto Stock Client, temos algumas referências, né? Essas referências dizem respeito principalmente à nossa janela de pesquisa e ao mecanismo que vai exportar os dados de listagens para arquivos XML, TXT, CSV e assim por diante. Tá? Então eu tenho algumas referências que a gente adiciona, como por exemplo exportar para arquivo, NPOI, NNR, TF3, Search Window e assim por diante. Isso daí eu vou mostrar o uso das funcionalidades que essas referências nos proporcionam mais para frente. Mas já antecipo que essas funcionalidades estão relacionadas a outros projetos, né? A outros projetos que nós temos no site, né? Especialmente em relacionado à reflexão, por exemplo, onde aqui a gente então mostra como desenvolver o componente de pesquisa que nós vamos usar. E também temos uma que mostra como desenvolver o componente que faz a exportação dos dados da tabela. Então, se você quiser saber como esses componentes são desenvolvidos, é mostrado naqueles cursos. Senão, você simplesmente pode utilizar eles aqui sem problemas, tá ok? Além dessas referências, nós temos a referência do serviço, né? Então, nós efetuamos aqui um mapeamento do serviço, tá ok? Esse mapeamento também é realizado para que a gente possa acessar as operações que nós declaramos lá na nossa aplicação de serviço, tá ok? Isso aqui mesmo, certinho a configuração. Muito bem, se a gente quisesse adicionar o serviço, nós iríamos vir aqui, né? E aí, clicar em... No caso aqui eu estaria adicionando um serviço relacionado ao projeto de orçamento, tá ok? Isso aqui é só para demonstrar, né? Então, adicionamos algumas referências, adicionamos a referência aos nossos Stock Service Reference, né? que é a nossa aplicação de serviço. Uma pasta com as imagens que a gente usa na aplicação. Nem todas as imagens que estão ali a gente utiliza nessa aplicação, mas todas elas estão no pacote. Nós temos aqui algumas classes que são utilizadas aqui na aplicação cliente, tá ok? Eu vou falar um pouquinho delas mais para frente. Nós temos aqui algumas classes utilitárias também. São classes utilizadas principalmente para formatação, conversão, né? A estrutura de pastas da nossa view e da nossa view model, tá? Então a gente tem a view ERP Client, que é aquela view principal, que é a casca, né? Que eu falei anteriormente, tá ok? Então nós temos aqui a casca, né, da aplicação, a parte mais externa, e dentro dessa parte externa, onde está então esse círculo vermelho, nós temos aqui o espaço em que a gente vai implantar a nossa aplicação de estoque, controle de estoque. Tá ok? Observe que dentro desse espaço aqui nós vamos então criar ou adicionar a nossa Stock View. Muito bem. Além disso aí, nós temos então
a janela principal e nós temos então todas as janelas que compõem, todos os arquivos que compõem o nosso controle de estoque, né? Isso aqui são todos user controls, né? Controles de usuário que são embutidos então dentro da nossa janela. Além disso, nós temos também nossas view models, e aqui então eu tenho uma view model principal, que é a client view model, que é associada a esta janela, tá ok? Junto com esta client view model, eu tenho a view model base, que na verdade todas as view models que eu tiver para qualquer módulo do projeto ERP vão estender desta view model base. Dentro da pasta estoque eu tenho a principal view model desse projeto, que é Stock View Model, e que estende também da minha View Model Base. Tá ok? E aqui então a gente vai ver mais para frente cada uma das operações que são realizadas na nossa Stock View Model. Além disso, nós temos o arquivo app da aplicação, que a gente configura o estilo, tá? Então o estilo é todo configurado dentro desse arquivo de configuração. Muito bem, eu vou dar uma breve passada aqui nas classes do Model, são apenas 3. A gente tem a formação de preço DTO. Essa classe aqui ela foi criada porque quando a gente fala lá da formação de preço, a gente precisa dela por conta dessa propriedade, né? Observe então que a propriedade, a gente só tem ela por conta da propriedade encargos, porque a outra propriedade que a gente tem é a propriedade produto, que é uma classe, que é a classe produto DTO que a gente obtém do servidor. Além da classe produto DTO, nós temos a PROC NFF versão 2. Essa classe aqui representa uma nota fiscal eletrônica processada, né? E é esta classe aqui que nós vamos utilizar para importar a nota fiscal e também para incluir uma nota fiscal, né? Na verdade, isso aqui a gente utiliza para importar, porque nós vamos utilizar a nota fiscal cabeçalho, né? E com toda aquela estrutura que a gente viu lá no serviço para fazer a persistência, tá ok? Então essa classe aqui a gente utiliza apenas para a importação dos dados da nota fiscal eletrônica. E nós temos aqui uma classe que estende a classe Serviço Stock Client, que é a classe que foi mapeada aqui nesse serviço, na minha referência ao serviço de estoque. E essa classe aqui existe para que toda vez que eu efetuar a atualização do meu serviço de estoque, eu não perca as configurações de mapeamento do meu componente de janela de pesquisa, tá ok? Então eu utilizo aqui duas janelas de pesquisa, uma para colaborador e uma para produto, e para que eu não perca essa configuração a cada vez que eu efetue o mapeamento, né? Mapeamento, atualização do meu serviço de estoque. Então, por esse motivo, eu criei esta classe aqui que estende a classe Serviço Stock Client. Então, se você observar, na verdade, a única coisa que ela faz nessas operações é estender alguns métodos e retornar, e na verdade chamar o método a operação, melhor dizendo, da superclasse. Tá ok? Muito bem. Em relação à estrutura básica da nossa aplicação, era isso. Na sequência, nós já vamos tratar diretamente da análise do código fonte aí, especificamente do nosso módulo de controle de estoque, começando pela entrada da nota fiscal.